Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19, dos versos 1 a 10. Lucas 19, dos versos 1 a 10. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia. Amém, amados? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, né? Ele era baixo. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, o local onde ele estava, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo, ou seja, com alegria. E, vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, ou seja, da fé. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, amados? Vamos orar. Pai, nos dê conhecimento. Nós precisamos conhecer mais a Ti e a Tua palavra. Ó Deus, alguns falam que o maior inimigo do homem é o diabo, é a carne, é o mundo. Mas a Tua palavra fala que nós erramos não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Oséias 4,6, o profeta diz que o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Ó Pai, nos dê conhecimento, abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos, Pai, entender mais a Tua palavra e os Teus desígnios para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje à noite é: como é o encontro com Jesus? Vamos repetir? Mais forte. Mais uma vez. Amém. Queridos, nós vamos combinar algo aqui. Quando eu falar assim, tá ligado, e você vai repetir o tema da nossa mensagem de hoje. Combinado? Então, quando eu ver que a igreja está dispersa, eu vou falar, tá ligado, e você... Aleluia. Aleluia. Queridos, o encontro com Jesus é o maior e mais surpreendente encontro que a história já descreveu. Nem o encontro entre Isaac e Rebeca, que é muito usado em encontro de casais, né, foi tão impactante e emocionante quanto ao encontro de Jesus com os cidadãos do reino, né? Imagina quando ele voltar e a igreja irá se encontrar com ele. Como será? Amém, amados? Então eu gostaria
de apresentar para vocês o texto. Vou colocar vocês nesse texto, eu vou ler o contexto para que vocês entendam, né? Aqui tem jovens, então os jovens ficam pensando, quem é esse Zaqueu? O que é um cobrador de impostos? O que é isso? Né? O que Jesus tem a ver com o cobrador de impostos? Então eu gostaria, queridos, de apresentar o contexto para vocês. Então, Jesus, ele estava indo para Jerusalém, era a terceira vez que ele iria a Jerusalém. Então, ele, antes de entrar em Jericó, ele teve um encontro com o cego Bartimeu, que o amado leu aqui, né? Então, ele teve um encontro com o cego Bartimeu, mas ele não passou somente pela estrada, ele entrou em Jericó, né? Então eu olhei no mapa, Jericó era uma rota que ligava várias cidades, e para o judeu ou o mercador ir para Jerusalém, ele teria que passar pela estrada que dava acesso a Jericó. Então a gente, voltando aqui no texto, lá no capítulo 17, no verso 11, diz o seguinte, ó: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, ele estava indo para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Então Jesus ia para Jerusalém. Aqui no capítulo 18, verso 31, olha só o que diz: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Então ele entra em Jericó. Amém, amados? Todos entenderam aí? Beleza. Então vamos ver agora quem era Zaqueu, né? Então Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, também chamado de publicano. Ou seja, um publicano, o que ele fazia? Ele comprava uma concessão do Império Romano, ok? Para ele colocar uma banca e cobrar os impostos. E ele tinha o apoio do Império Romano. Ou seja, o Império Romano, como era cobrança de impostos, liberava para eles, para os cobradores de impostos, soldados, para obrigar o povo a cobrar os impostos. Então, o que os cobradores de impostos faziam? O imperador, ele estipulava um valor para aquela cidade. E aí, os cobradores de impostos, também chamados de publicanos, eles cobravam além do que o império exigia. Então, eles saqueavam o povo. E eles eram odiados pelo povo. Por quê? Porque havia duas classes de cobradores de impostos. Então, uma das classes eram chamadas de gabai, ou seja, eles cobravam os impostos gerais, ou seja, impostos da agricultura e também do recenseamento. A gente vê que Jesus, José e Maria, eles fizeram o recenseamento, né? Então eles tinham que pagar impostos. Então esses cobradores, a classe deles era chamada de gabai, e a classe de Zaqueu era chamada de moquiza, ou seja, eles eram judeus que eram recrutados pelo Império Romano. Por isso que o povo os odiava, ou seja, porque eles saqueavam os patrícios, os seus próprios irmãos, ok? E Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos, ou seja, ele ordenava os cobradores a cobrar um imposto excessivo, e como ele era chefe,
eles faziam coisas além do poder que eles tinham, além do poder que lhes era dado. Ou seja, em algumas ocasiões eles mandavam matar algumas pessoas, comerciantes, né? E ele estava lá de boa, protegido pelo império, porque o império queria o quê? Dinheiro, né? Todos entenderam, amados? Então, o autor desse evangelho, que é Lucas, ele nos traz detalhes de riquezas. Por quê? Lucas, ele era médico. E Lucas, para quem não sabe, é o mesmo autor do livro de Atos, no Novo Testamento. Então, ele escreveu o evangelho de Lucas e o livro de Atos, que é continuidade do evangelho de Lucas, e ele fez isso a pedido de um empresário rico chamado Teófilo. Então Teófilo pede para que Lucas investigue a vida de Jesus Cristo. Então ele patrocinou Lucas para que Lucas viajasse, né, e buscando saber todos os fatos relacionados a Jesus Cristo e os atos dos apóstolos. Entenderam, amados? Então eu estou trazendo o contexto para que vocês possam entender o texto. Então, queridos, existem algumas peculiaridades desse texto, né, que Lucas nos dá algumas riquezas de detalhes. Então veja só, nesse texto aqui é o único texto em que Jesus, ele se oferece para ir à casa de alguém. Foi Jesus que se ofereceu, não foi alguém que o convidou. Jesus se ofereceu para ir para a casa de Zaqueu. E esse é o único texto que cita o chefe dos cobradores de impostos. Ou seja, os outros evangelhos falam dos cobradores de impostos, mas não fala do chefe, de um chefe. Ok, amados? Então, de onde vem esse nome publicano? Né? Então, ele vem do latim, que é de publi, né? É a raiz de público, e de canos, de cãs, né? De cabelos brancos. Então, como os publicanos eles eram odiados pelos judeus, os judeus chamavam eles de publicanes, ou seja, de cães públicos, porque eles saqueavam o povo. Amém, amados? Então, queridos, eu gostaria de fazer algumas perguntas, 3 perguntas, para o próprio texto, para a gente entender melhor ainda esse texto. Então, olha só, a primeira pergunta é a seguinte: por que Zaqueu ficou curioso para ver Jesus? Então, se a gente voltar aqui no capítulo 15, no verso 1, esse texto vai nos dar uma luz melhor sobre o que nós estamos lendo hoje. Olha só: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, os publicanos iam ouvir Jesus, mas provavelmente Zaqueu não ia. Por quê? Por que Zaqueu não ia ouvir Jesus? Porque ele era o chefe. Ele era o chefe dos publicanos. Mas com certeza Zaqueu, ele perguntava o que Jesus tinha falado para eles. Quais eram as novidades? O que Jesus tinha feito? Então ele estava atento. Outra coisa, a primeira mensagem de Jesus. Jesus, ele fala o quê? Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado a vós. Jesus falava a respeito de um reino. E Zaqueu era judeu, mas ele estava dominado por um outro reino, o Império Romano. Mas Jesus estava falando do reino dos céus. Então ele
entendia de reino, porque ele não era um cara bobo, ele era o chefe dos publicanos, ele era um homem rico, né? Ele tinha contato com o império, então ele ficava um reino. Que reino é esse? Segunda pergunta, queridos. O que João Batista aconselhava aos publicanos? João Batista deu conselho para os publicanos. Está lá em Lucas capítulo 3, dos versos 12 ao 13. Vamos ver lá. Lucas capítulo 3, dos versos 12 ao 13. E chegaram também uns publicanos, isso aqui é para João Batista, para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E aí João disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Ou seja, o que João falou? Vocês não devem pedir além do que está ordenado. Por que João falou isso? Porque era isso que eles faziam. Então, você vai se batizar comigo? Você quer ser batizado por mim? Então, seja honesto, cara. Só receba do povo o que o império ordenou. Não peça além. E aqui, queridos, Jesus, ele fala dos cobradores de impostos, né? Quando ele fala sobre o perdão, né? Então ele fala sobre os cobradores de impostos. Então, o que Jesus falou? Que se você deve primeiro procurar a pessoa, se ele pecar contra você, você deve procurar primeiro a pessoa. Se ela não te ouvir, chama a liderança. Se não ouvir a liderança, considera o cara como o quê? Aí Jesus citou, como um publicano. Por quê? Porque o publicano era uma pessoa odiada pelos judeus. Amém, amados? Todos entenderam? Então vamos voltar lá para o texto. Lucas capítulo 19. Ok? Então eu apresentei o publicano. Outra coisa, o nome de Zaqueu, amados. Então o nome de Zaqueu no hebraico significa justo. Aí eu quero explicar uma coisa para vocês. Justo. Mas Zaqueu, ele não estava vivendo uma vida justa. Ou seja, ele estava vivendo uma vida fora do propósito que Deus o criou para ele ser. Que aí futuramente, se o pastor me der uma outra oportunidade, eu não sei, Jair, aí a gente pode falar de propósito. Mas propósito, amados, é a intenção original de Deus para mim e para a sua criação. A intenção original de Deus para você e para a sua criação. Então, Deus criou Zaqueu com um propósito. Só que ele estava fora do propósito. O nome dele, o significado do nome dele era justo. Mas ele estava saqueando os irmãos. Ele estava saqueando as pessoas. Ele estava saqueando os seus patrícios. Ou seja, as atitudes dele não condiziam com o significado do seu nome. As atitudes dele não condiziam com aquilo para o qual Deus o criou. Então, queridos, Deus fala a respeito do propósito. O que Deus diz? Que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, o que Deus está dizendo com isso? Que você pode criar um monte de projeto, mas eles serão inúteis diante do propósito maior que Deus te criou. E aí, amados, eu fico observando,
o quanto existem pessoas que se acham inúteis dentro do reino, né? Na casa de Deus, as pessoas se acham inúteis. Eu não sei falar bem. Arão ou Moisés falou isso para Deus, né? Eu não sei cantar, eu não sei liderar, eu não sei ensinar. Outros dizem, eu não sei quem é meu pai, eu não tenho pai. Queridos, eu quero lhe dizer algo. Deus criou o propósito antes de criar você. Deus criou o propósito antes de criar você. Então, se você ler a Bíblia, você vai observar o seguinte: por que Deus levantou Moisés? Eles ficaram 400 anos no Egito. E o povo começou a orar a Deus. Manda-nos um libertador. E quem foi que Deus levantou? O libertador, Moisés. Então, primeiro tinha um propósito. Ou seja, o povo estava pedindo um libertador. E Deus levanta Moisés. Então precisava de um governador, né? O povo de Deus estava quase prestes a morrer. E aí Deus levanta José. Ou seja, só escapou 70 e foram para o Egito. E de lá Deus multiplicou, que eles se tornaram maiores do que os egípcios. E aí, até chegar no Novo Testamento, o mundo precisava de um Salvador. E quem Deus mandou? Jesus. Então, querido, se você acha que você não é nada, eu quero te dizer o seguinte: que você é tão importante, você é tão precioso, que Deus te mandou porque Ele viu que aqui na terra precisava de alguém como você. E só você pode fazer aquilo que Deus te criou para que você faça. E só você pode fazer aquilo que Deus te criou para você fazer. Então nunca mais você vai dizer que você é um inútil, que você não sabe, que você não tem, que você não é, que você não pode. Deus te criou. Ele criou o propósito antes de você. E Ele te criou porque você é a única pessoa nessa terra que é capacitado para fazer aquilo que Ele te fez para você fazer. Diga aleluia, irmão. Glória a Deus. E aí, queridos, Jesus entra em Jericó. O que era essa Jericó, né? Tá aí a Gabi, né? Aí, que cidade é essa? Então, queridos, lá no Velho Testamento teve uma Jericó que foi destruída. Moisés profetizou que se alguém tentasse reconstruir, iria morrer. Isso aconteceu 800 anos depois. Essa não é aquela Jericó, né? Então essa Jericó aqui é uma Jericó que ficava perto do Mar Morto e do Rio Jordão. Então era uma cidade bela, né? Ela era rica, né? E ali havia palmeiras, fontes termais. Era uma cidade de reis, onde os reis iam passar o inverno, e a cidade preferida dos sacerdotes, né? Os sacerdotes moravam lá. Então lá era uma cidade rica. Herodes construiu um castelo lá, né? Ele construiu lá também um hipódromo, onde tinha corrida de bigas, né? De cavalos. Então era onde os reis iam passar o inverno. Então o significado de Jericó é lugar de fragrância. Então lá tinha palmeiras, né? As ruas tinham sicômoros, que eram pés de figos, não esse figo que a gente conhece, mas era uma figueira brava que a elite não gostava de comer os seus frutos, mas a classe pobre gostava de comer os seus frutos. Amém, amados?
E aí, agora nós vamos entrar no texto. Tá ligado? Mais alto? Tá ligado? Tá ligado? Então, queridos, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e abrem o coração terão um encontro com Jesus, assim como Zaqueu teve. Amém, amados? Então, como a gente viu, Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. E ele era odiado pelo povo judeu. Então, vocês imaginem, queridos, ele era um judeu, ele conhecia toda a história de Israel, ele conhecia o templo de Jerusalém, mas ele era impedido de ir ao templo. Ele era impedido de dar o dízimo. Ele era impedido do convívio social, porque as pessoas o odiavam. Ele não podia andar na rua livremente, porque se ele andasse livremente, ele poderia ser espancado, né? Provavelmente ele andava com soldados do seu lado. E por onde ele passava, as pessoas cuspiam no chão, fechavam a cara para ele. E isso produzia naquele homem uma tristeza na sua alma, né? Ele tinha uma tristeza na sua alma, apesar dele ser rico, mas ele tinha um grande vazio na sua alma. Ele era um homem rico, tinha uma casa boa, né? Ele tinha empregados, mas isso não satisfazia os anseios da sua alma. E ele era impedido de ir até o templo adorar a Deus. Então, para o judeu, a glória do judeu era o templo. Então, se ele era excluído do templo, ele estava excluído de Deus. Então, Jesus, amados, como ele é o maior psicólogo, em vida ele foi o maior psicólogo, ele entendia muito bem disso, de alma, de gente. E Jesus, amados, ele não se excluiu de estar no meio dos pecadores. Se você ler todos os evangelhos, você não vai ver Jesus discutindo com o pecador. Você vai ver Jesus discutindo com os religiosos, mas ele amava os pecadores. Então eu fico observando, por exemplo, no início da minha fé, as pessoas citavam o Salmo 1, para a gente não estar no meio dos pecadores. Mas eu fui entender o Salmo 1 no contexto da lei, ele é perfeito. Mas no Novo Testamento, Jesus estava com os pecadores. Lógico que não era para fazer as mesmas coisas, mas para conhecê-los, para saber dos seus anseios, das suas necessidades, para salvar a alma deles, para curá-los, para libertá-los. Então a gente vê, Jesus perdoou Maria Madalena. Perdão. Jesus curou muitos enfermos. Então ele ouvia os pecadores. Então o que acontece, amados? Jesus entra em Jericó. Ele cura o cego e ele entra em Jericó. E aí, amados, eu vou fazer uma pergunta, mas como é esse encontro com Jesus? Então eu quero apresentar aqui, amados, 3 momentos que foram marcantes do encontro entre Jesus e Zaqueu. Então todo encontro ele é marcado por momentos. Então no primeiro momento, queridos, voltem para o texto, e quem tiver com a Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta.
No primeiro momento, amados, olha só, foi surpreendente. Olha aí, ó, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, amados, Zaqueu, diz o texto que ele era baixinho. E aquele homem já tinha ouvido relatos de Jesus, né? Que os seus subordinados levavam para ele. E ele deve ter ficado sabendo da fama de Jesus, porque onde Jesus passava, multidões o seguiam. E aí Zaqueu, alguém falou: olha, Jesus entrou em Jericó. E aí ele correu para a estrada principal, sobe numa árvore, porque ele era de baixa estatura. E aí ele sobe na árvore e está lá, em cima da árvore. E aí, de repente, ele é surpreendido. Jesus estava debaixo da árvore. Jesus olha para cima, deve ter falado com a palavra doce e firme, né? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Que palavra maravilhosa, amado. Zaqueu foi surpreendido. Ele sobe na árvore para ver se ele via Jesus. E de repente, Jesus estava falando para ele que iria para a casa dele. Hoje me convém pousar em tua casa. Então Jesus, amados, ele quer morar na sua casa. Ele quer fazer morada no seu coração. E ele disse: o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus, ele quer ter comunhão com você. Jesus, ele quer ser seu amigo. E a gente já sabe do processo, que no reino isso é feito através do Espírito Santo. Então quem tem o Espírito, tem o Pai e tem o Filho. Então Jesus, ele quer habitar no seu espírito. Ele quer transformar a sua vida. Hoje me convém morar, pousar em tua casa. E aí, amados, imagine a reação daquele homem. Um homem que era odiado pelo povo. Um homem que talvez pensasse que não havia mais salvação para ele. Um homem que carregava crimes, homicídios, que a riqueza dele foi conquistada injustamente. Ele não honrou o nome que seus pais deram para ele, cujo significado era justo. Um homem odiado por todos. Mas Jesus pousou na casa dele, de um homem rejeitado. Queridos, Jesus, ele é especialista em restaurar vaso quebrado. Jesus, ele é especialista em mudar o coração de homens pecadores. Quantos já foram libertos? Milhares e milhares. Talvez aqui tenha alguém com histórias. Se a gente for ouvir as histórias, eu tenho a minha e cada um aqui tem a sua, né? Então, queridos, essa surpresa, querido, ela é causada por um acontecimento inesperado.
ele rompe com as expectativas, a surpresa. É um evento imprevisível que causa espanto. Então Zaqueu se espantou. Imagina quando o Zaqueu olha para o olho de Jesus falando com ele. Os dois se encontrando. O justo com o injusto. O pecador com o Salvador. Aleluia, amados. E aí, queridos, a Bíblia está cheia de histórias de surpresas. Eu acho lindo aquele texto da viúva de Naim. Naim ficava em cima de uma montanha. E a Bíblia diz que ela ia descendo com um cortejo. E aí tinha umas mulheres que eram contratadas para chorar, sabiam disso? O nome delas eram carpideiras. E aí vinha aquele cortejo, aquelas mulheres chorando, mas era um choro pago, para demonstrar dor e tristeza. E aquela viúva, mãe de um único filho. E aí Jesus vai subindo o morro. A vida se encontra com a morte. E aí vem descendo uma viúva chorando, pranteando um único filho. E Jesus vai subindo e os dois se cruzam. Que surpresa, amados. E aí diz o texto que Jesus toca no esquife. Eu achava que aquilo era um instrumento. Esquife. Era a alça do caixão. Jesus toca na alça do caixão e manda o menino, e o menino ressuscita. Que surpresa maravilhosa, amado. A viúva ia chorando e se encontra com a vida. E aí, outra surpresa, queridos. Marta e Maria, né? Lá de Betânia. Lázaro havia morrido. Já tinha quantos dias que ele estava enterrado? Quantos? 4 dias. E aí a irmã chega para Jesus e fala: olha, se você tivesse aqui, não tinha acontecido isso com ele. Jesus nem se preocupou. E aí Jesus fala: onde ele está? E aí Jesus falou: rola a pedra. E aí Jesus fala: Lázaro! Por que ele falou Lázaro? Para somente ele sair, porque tinha outros mortos lá. E aí Lázaro sai. E aí as irmãs recebem o seu irmão. Marta e Maria recebem Lázaro de volta. Que surpresa agradável. Então, queridos, o nosso Deus, ele é cheio de surpresas. Eu acredito que muitos aqui já foram surpreendidos. Receberam algo que não esperavam. Tiveram notícias de algo que você jamais esperou ouvir. E muitos ainda irão ser surpreendidos. Aleluia, amados. Porque Deus é um Deus de surpresas. Deus quer surpreender você, amado. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer te colocar em lugares que você jamais imaginou que poderia estar. Deus quer honrar você. Deus tem um propósito com a sua vida. Deus quer te usar. Talvez você nem imagine que possa ser usado. Talvez você nem imagine que Deus tem um propósito ainda com você. Talvez aqui alguns digam: eu já estou velho, eu não posso fazer mais nada. Mas pode, amado. Deus quer te surpreender. Aleluia. Confie nele, que ele vai te surpreender. Amém, queridos? Tá ligado? Tá ligado? Segundo momento, amados. O encontro com Jesus, ele é alegre. Olha aqui, amados, verso 6. Olha aqui o que o texto diz, nosso irmão Lucas. E apressando-se desceu e recebeu-o com
júbilo, com alegria. Então ele já desceu um homem diferente. Então, antes de Jesus entrar em Jericó, subiu na árvore um homem pobre de valores, ok? Mas o texto diz que ele era rico financeiramente, mas ele era pobre de valores. Mas quando desce um homem rico de amor, de paz, de alegria. E aí o semblante daquele homem mudou. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Olha, ele viu as expectativas dele serem realizadas naquele convite. Ele viu a oportunidade de mudar de vida. Ele viu em Jesus a oportunidade de se arrepender. Olha, todo mundo me rejeitou, mas esse homem vai para minha casa. É assim que Jesus faz, amado. Enquanto muita gente te rejeita, te abandona, não acredita em você, não dá nada por você, falam de você, te jogam pedras, mas Jesus, Ele vê em você o propósito. Eu te fiz com um propósito. Você é precioso para mim. Você é importante para mim. Eu te amo. Fui eu que te fiz. Eu quero te usar. Você é precioso para o meu rei. E aí aquele homem desce feliz, alegre. Então, amados, a alegria, ela permite que a gente crie vínculos. Observe um funcionário alegre. Ele está sempre sorrindo. Um filho, ele se enche de sonhos, de expectativas, ele começa a se relacionar, ele é dado, ele quer repartir, porque ele está alegre. Então a alegria, ela nos traz uma sensação de leveza, de bem-estar, de serenidade, de plenitude, porque eu estou alegre. Observe que as pessoas alegres, elas não negam nem abraço, não negam elogios, não negam sorrisos, por causa do coração alegre. E foi isso que aconteceu com aquele homem. Então, queridos, a religião, ela excluía Zaqueu. A religião excluía Zaqueu. A religião o abandonou. A religião o lançou à sua própria sorte. A religião diz para ele: olha, você já está condenado. Você é um cão. Você é um miserável. Não tem mais jeito para você. Você vai para o inferno, para o Hades. Porque a religião, ela faz isso. A religião exclui as pessoas. A religião, ela condena. Mas Jesus não. Jesus deu uma segunda chance para Zaqueu. Eu tenho um propósito com você, Zaqueu. Eu vou te tirar dessa vida. Então, queridos, só Jesus, ele pode proporcionar a paz completa. Só Jesus, ele pode preencher o vazio da sua alma. Só Jesus, ele pode te dar aquilo que sua alma necessita. Só Jesus pode fazer isso. Aleluia, amados. Paz. Jesus, a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo vou lá dar. Aleluia. Glória a Deus. Tá ligado, amado? Tá ligado? Tá ligado? Terceiro momento, amados, e último. Lá no verso 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele era rico.
E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Queridos, a lei não tinha nada na lei que ordenasse a pessoa dar metade aos pobres. Isso era em caso de furto. Se a pessoa furtasse algo de alguém, ela teria que restituir o dobro, né? Mas aí Zaqueu prontamente ele se prontificou. Olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Queridos, se a gente voltar no capítulo 18, a partir do verso 18, está lá o texto do jovem rico. Observem que diferença. O jovem rico, ele procura Jesus, ele vai atrás de Jesus. E ele diz: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Ou seja, era comum naquela época as pessoas ricas procurarem mestres, sábios. Como hoje você põe o seu filho no Mackenzie. Onde é que o rico põe o filho? No Mackenzie. No Galois, Leonardo da Vinci. Então, naquela época, as pessoas procuravam seus mestres. E o jovem rico foi atrás de Jesus. E ele disse: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna. Ele queria seguir Jesus, ele queria um mestre. Mas aí quando Jesus toca na riqueza dele, ele abaixou a cabeça e foi embora. E aqui Zaqueu, ele já está dizendo o quê? Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Que diferença, hein, mano? Que contraste. Então, queridos, a gente vê que aquele homem, ele já desce um outro homem, ele desce um homem transformado. Ele mudou, ou seja, ele foi transformado, ele foi impactado. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém vier me reclamar, eu vou pagar 4 vezes mais aquilo que eu defraudei. Mudança, conversão, conversão. Então, queridos, ou seja, houve uma metamorfose, uma transmutação física e moral, ou seja, ele mudou completamente. Então tem uma frase que diz o seguinte: a verdadeira transformação espiritual começa com uma entrega absoluta e termina com uma rendição incondicional a Deus. Essa é a verdadeira transformação. Então aquele homem foi mudado. Queridos, eu quero dizer para você essa noite que só o Espírito Santo pode mudar uma pessoa. Só Ele muda o homem. Só Ele muda o coração do homem. Só o Espírito Santo. Então as pessoas falam que eu sou um cara meio manso, que eu não sou totalmente manso. Mas eu era bravo. Então quem me conheceu no passado, eu era bravo. Os caras me chamavam para porrada, eu ia. E eu descia a porrada. E Deus me mudou, amados. Eu era bravo, eu dava porrada. Uma vez eu estava numa guerra espiritual, que eu levava muita gente para a casa de recuperação. Eu estava numa guerra espiritual, e aí uns demônios foram me visitar, e um diz para o outro: ô Jair, cuidado com esse aqui que ele é bravo. E eu fiquei impressionado com aquilo, como eles me conheciam. Cuidado com esse aqui que ele é bravo. Sou bravo mesmo, para o reino, Amém, amados? Queridos, o encontro com Jesus é transformador. É impossível alguém se encontrar com Jesus e não ser transformado. Aleluia. Então Jesus, ele transformou muita gente. Zaqueu, Maria Madalena e muitos outros.
Jesus transformou. Só Ele tem o poder de transformar. Aleluia, amados. Glória a Deus. Queridos, para finalizar, Jesus, antes de entrar em Jericó, ele teve um encontro com o cego. Aquele cego, ele teve que se levantar para se encontrar com Jesus. E o outro teve que descer para se encontrar com Jesus. Um teve que se levantar e o outro teve que descer. E um era pobre, terrivelmente pobre, e o outro era terrivelmente rico. Isso mostra, amados, que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Nós é que fazemos. Jesus, ele ia para Jerusalém e ele parou para salvar o cego que estava mendigando à beira do caminho. E ele entrou em Jericó para salvar aquele homem rico que estava perdido. Ele era rico materialmente, mas pobre em valores. E Jesus o salvou mesmo assim. Não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa que situação você está. Jesus, ele tinha um único propósito, que está aqui no versículo 10, que Lucas nos deixou com bastante propriedade. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus disse: os médicos, os sãos não necessitam de médicos, mas os perdidos. Por isso que ele veio para os pecadores. Então, queridos, não se sinta inferior a ninguém. Não se sinta pior do que ninguém. Ainda que as pessoas o condenem, olhe para Jesus. Ele é aquele que Deus enviou para nos salvar. Então, se você tiver um encontro com Ele, talvez tenha alguém aí na TV, esteja nos vendo, no canal. Jesus ama você do jeito que você é, mas Ele quer que você mude, né? Ele quer que você mude, mas Ele nunca deixou de amar você. Ele ama você com um amor incondicional. Ou seja, Deus não impõe condições para salvar. Ele ama você da mesma forma que Jesus amou o cego de Jericó e aquele homem que era odiado por todos, mas Jesus o amou. E enquanto Jesus estava na casa dele, muitos murmuravam, os religiosos: quem é esse que come com pecadores? Quem é esse comilão, beberrão, que come com pecadores, com cobradores de impostos? Quem é esse com prostitutas? Jesus, amado. Então Jesus ama você com amor incondicional. Você não consegue imaginar. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho gerado, né? O unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama você. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Aleluia, amados. Como é o encontro com Jesus? Rapaz, cara bom. Como é o encontro com Jesus? De novo, como é o encontro com Jesus? Aleluia, glória a Deus. Pastor Francisco, obrigado mais uma vez pela palavra. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.